Na Justiça do Trabalho, o prazo para entrar com uma reclamação trabalhista é de 2 anos, contando da data da rescisão do contrato de trabalho. Sendo esse o prazo da prescrição bienal e estando prevista no artigo 7º, inciso X, da Constituição Federal. Ao ajuizar a ação pela primeira vez, o prazo prescricional é interrompido. Isso significa que, independentemente do arquivamento, o prazo de 2 anos para ajuizar a reclamação começa a contar novamente a partir da data do arquivamento. Essa interrupção ocorre a cada novo ajuizamento que se der. No caso de arquivamento por 2 vezes consecutivas, o prazo prescricional de 2 anos também é reiniciado a partir do segundo arquivamento. No entanto, o reclamante deve aguardar o período de preclusão de 6 meses antes de ajuizar uma nova ação sobre o mesmo objeto. Ou seja, ele poderá ingressar com nova reclamação após esses 6 meses, e o prazo prescricional de 2 anos será contado a partir da data do segundo arquivamento. Mas o que é preclusão especificamente? E por que ela ocorre após 2 arquivamentos de uma reclamação? Na Justiça do Trabalho, a CLT, artigo 844, determina que, se o reclamante faltar à audiência inicial, o processo será arquivado. Se isso ocorrer por 2 vezes consecutivas, ou seja, se houver um segundo arquivamento pela mesma razão, o reclamante sofrerá uma penalidade e ele só poderá ajuizar uma nova ação pelo mesmo motivo após o prazo de 6 meses a partir do segundo arquivamento. Então imagine que uma pessoa ajuize uma reclamação trabalhista e chegando ao dia da audiência não compareça ou desista na ação, acontecendo o arquivamento dessa ação. E após um período de tempo ajuize novamente a mesma ação e faça a mesma coisa. Perceba que a preclusão nessa situação serve realmente como uma penalidade, já que o reclamante só poderá ajuizar novamente uma nova ação sobre o mesmo objeto depois de 6 meses devido à falta de comprometimento anterior. Esse prazo visa evitar a movimentação excessiva e repetitiva de processos no judiciário por conta de ausência injustificada em audiências. Sem contar que o fato do reclamante não comparecer repetidas vezes, além da penalidade da preclusão, também traz o entendimento ao tribunal comportamento de abuso de direito, visto que esse comportamento prejudica a parte reclamada da ação. Vale lembrar que, embora o arquivamento tenha ocorrido, o prazo prescricional da ação trabalhista fica interrompido ao ajuizar uma nova ação. A cada arquivamento, a prescrição é reiniciada. Portanto, se o arquivamento ocorrer, por exemplo, próximo ao fim do prazo de 2 anos após a rescisão do contrato, o reclamante ainda terá uma nova contagem de prescrição após o segundo arquivamento. Quanto aos pedidos formulados na petição inicial, os arquivamentos não afetam diretamente os pedidos. Como a ação arquivada é considerada extinta sem resolução de mérito, o reclamante poderá, ao propor uma nova ação, manter os mesmos pedidos da petição inicial anterior ou até mesmo incluir novos pedidos relacionados ao contrato de trabalho, desde que respeitados os prazos prescricionais dos direitos envolvidos. E a cada novo arquivamento, a contagem da prescrição bienal e dos direitos eventualmente prescritos recomeça. Dessa forma, os pedidos que envolvem parcelas com prescrição quinquenal, como horas extras de 5 anos antes do ajuizamento, podem ser parcialmente prejudicados a cada novo arquivamento. Cada novo ajuizamento atualiza o período prescricional, afetando apenas as verbas retroativas a partir da data do ajuizamento mais recente. Um exemplo prático dessa situação. Imagine que João foi demitido em 1º de janeiro de 2022 e ajuizou uma ação em 1º de dezembro de 2022. Se o processo foi arquivado na audiência inicial e ele entrou novamente com a ação em 1º de maio de 2023, mas ocorreu outro arquivamento, o prazo de prescrição foi interrompido 2 vezes, sendo reiniciado a cada novo ajuizamento. Agora, João precisará esperar 6 meses, até 1º de novembro de 2023, para entrar com nova ação, e terá mais 2 anos a partir de 1º de maio de 2023 para ajuizar essa ação. Por outro lado, João deve considerar que pedidos relativos a direitos que retroagem ao último quinquênio terão como limite a nova data de ajuizamento para calcular retroativamente os direitos prescritos. Também é importante dizer que a prescrição não atinge pedidos idênticos. Os pedidos idênticos em uma nova ação, mesmo após arquivamento, não sofrem efeitos de prescrição quinquenal, pois a interrupção da prescrição provocada pelo ajuizamento da ação original preserva a data de corte para o cálculo da prescrição. Ou seja, ao ajuizar uma nova ação após um arquivamento, desde que os pedidos sejam idênticos, o reclamante mantém o direito de reivindicar os mesmos períodos prescricionais estabelecidos na ação anterior. De acordo com a súmula 268 do Tribunal Superior do Trabalho, a TST, a interrupção da prescrição somente produz efeito em relação aos pedidos idênticos, ou seja, o que foi interrompido pelo ajuizamento da ação inicial permanece resguardado nos novos pedidos idênticos. Em outras palavras, ao reiniciar a ação após um arquivamento, os pedidos contidos na ação anteriormente podem ser reclamados sem que o período de 5 anos, estabelecido pela prescrição quinquenal, volte a correr para esses mesmos pedidos.
Imagine que um trabalhador ajuiza uma ação em 1º de janeiro de 2023, por ausência na audiência, o processo é arquivado. Se ele entrar novamente com a mesma reclamação dentro do período permitido e com os mesmos pedidos, o novo ajuizamento mantém o mesmo marco de prescrição para esses pedidos, a 1º de janeiro de 2023, não afetando os direitos quinquenais desde o primeiro ajuizamento. Chegamos ao fim do nosso vídeo. Espero que essas explicações tenham ajudado a esclarecer como a prescrição funciona em casos de arquivamento de ações trabalhistas e o que acontece com os pedidos após essas interrupções. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas atualizações. Deixe seu comentário aqui embaixo se tiver alguma dúvida ou sugestão de tema para os próximos vídeos, sua participação é muito importante. Nos vemos na próxima, e até mais!